eu tenho dito há alguns anos algumas coisas. Algumas delas, as pessoas estão dizendo agora. Né? Eu dizia lá atrás e as pessoas estão dizendo agora. E eu estou dizendo há alguns anos que a gente precisa vencer uma guerra em especial. A gente precisa vencer duas, eu acho, no ambiente da segurança pública. Tem muitas, mas acho que essas são as principais. A primeira é a guerra da narrativa, sabe? A gente precisa poder falar um pouco mais, já que a gente está numa democracia, pelo menos dizem isso, e a gente precisa expressar um pouco mais aquilo que a gente vive, que a gente passa e as nossas experiências, assim. Então, por exemplo, quando a gente tem eu fui para o Multishow, né, durante um período. Eu depois fui fazer um filme, um documentário, que tinha um viés sobre o racismo e tal, África do Sul, Brasil. E depois, agora, recentemente, eu entreguei um podcast para a Globoplay. Ano passado, na verdade, no Rastro do Dinheiro e tal, que talvez a gente fale aqui um pouco. A gente precisa comunicar, irmão. Precisa fazer. E comunicar hoje, num país polarizado, num país onde as pessoas não têm mais disposição para escutar a diferença, o outro, é um ato de coragem, né? De uma ousadia absurda. E a gente sabe, e talvez eu possa falar isso por vocês, né, assim, que vocês não ganham grana, meu irmão. Ganhar grana, sabe? Tipo um comunicador deveria, pelo trabalho que está desenvolvendo. Irmão, é um trabalho de agricultor, de sobrevivência mesmo, de subsistência, sabe? E aí eu estava fazendo uma pós-graduação alguns anos atrás, e é legal contar essa história a partir da tua provocação, Rafa. E aí um professor que virou meu amigo, tá? Que eu respeito pra caramba. E ele entrou na sala e falou assim, olha, eu queria dizer para vocês que eu sei tudo sobre polícia. Eu tinha 10 anos de carreira na época, tô com 21 anos de carreira hoje. E a turma era uma pós-graduação na Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Então você tinha que aplicar, não era fácil. E eu fui selecionado junto com 40 outros policiais, rodoviários, federais, guardas municipais, policiais penais, tinha bombeiro militar e tinha 10 pessoas do povo, jornalistas, cidadãos comuns e tal, beleza. Então éramos 50 com 40 profissionais da chamada área de segurança pública. Eu não gosto nem de usar esse termo, porque eu acho que segurança pública é um negócio tão maior do que o que a gente faz, né? Mas as pessoas diminuem. E aí o professor entrou na sala e falou isso. Era o primeiro dia da aula dele. E aí quando ele fala isso, eu me assusto. Porque eu estava com 10 anos de carreira e eu tinha um entendimento que eu não sabia nada. Que eu estava ainda aprendendo, assim. Eu estou com 21 e eu sei que eu não sei nada. Acho que isso é até um princípio básico da academia, né? De quem é aluno, de quem aprende. E aí ele fez uma fala, 10 minutos, cara. Quando ele termina a fala, eu levanto o braço. E eu falei assim, professor, muito me assusta, com todo respeito, quando eu ouço alguém que diz que sabe tudo de polícia, em especial quando não é do nosso meio. E, obviamente, eu não critico os sociólogos, antropólogos, jornalistas, né, que vivem o nosso dia a dia, né? Mas muito me assusta. Eu estou com 10 anos de carreira e eu não sei tudo. Assim. Aliás, eu sei que nada sei, sabe? E aí ele se aborreceu comigo, assim. Se aborreceu. E aí começou a dizer tudo que ele estava fazendo com a Polícia Militar, especificamente com a PM. Ele não tinha uma grande experiência com a Polícia Federal, não tinha uma grande experiência com a Polícia Rodoviária, não tinha grande experiência com a Guarda, com a Polícia Civil, ele não tinha. Polícia Penal. Ele tinha uma grande proximidade com a Polícia Militar. E ele falou, olha, passei durante muito tempo fazendo um projeto de conjuntos habitacionais para os policiais militares. Aí eu tô ouvindo, né? Meu professor. Passei durante muito tempo, se você olhar, tinha um site que é o www.apoliciaquequeremos.com.br para a sociedade, os policiais falarem que tipo de polícia eles queriam. Hospitais da polícia, cresceu o número de hospitais da polícia, não sei o que e tal. Eu ouvi aqui, eu levantei o braço de novo. Quando eu levanto o braço de novo, ele já estava aborrecido antes, né? Aí ele, uma cara fechada, ele... O que é? O que você quer? Chato pra caralho. Chato, né, cara? Mas eu achava que a academia era o lugar da crítica, da não alienação, do exercício do pensamento, né? Eu continuo achando, né? Não é para algumas pessoas. Não é nem o caso dele, tá? Se tornou um grande amigo. E aí eu falei, professor, com todo respeito,
E a frase que começa com todo respeito, ela já por si só é desrespeitosa, né? Você, né? Porque tu vê uma ofensa logo depois. É amaciar a carne. Com É pra todo amaciar a carne. respeito, meu irmão. Não é um pouco isso, cara? E quando eu ouço essa frase, eu falo, porra, caralho, já vem uma merda. E aí, com todo respeito, professor, mais uma vez, eu queria dizer pro senhor o seguinte, cara, que talvez tenha um engano muito profundo no que o senhor está dizendo. Não é o senhor ou os gestores até da instituição que vão dizer onde é que o policial tem que morar, pô. O policial tem que ganhar bem o suficiente para ele poder escolher onde ele vai morar. Não é o senhor que tem que dizer onde é o hospital que eu tenho que ir. No país que a gente vive, que o serviço público de saúde é questionável em muitos aspectos, o policial tem que ter para pagar o plano de saúde, que ele desejar. E eu vou dizer mais, assim, professor, com todo respeito, né? Assim, www, a polícia que queremos, a pergunta está errada. www, a sociedade que queremos, é a pergunta que precisa ser feita. Até porque nós não viemos de Poliçópolis, né? Não tem um planeta, né, onde nós, policiais, nascemos. A gente nasceu nessa sociedade. Então, quer melhorar a política? Melhora a sociedade. Quer melhorar os hospitais públicos, as escolas, as instituições policiais? Você melhora a sociedade. E aí, meu irmão, mas ele me deu muita porrada, assim. Quando eu passei a palavra de volta. Quando ele me tomou a palavra, ele me esculachou. Falou pra caramba. Quando ele termina de falar, quando ele respira, 10 minutos depois, eu levantei o braço. Acabou. Com todo respeito. Acabou, vamos seguir a aula, não tem mais e tal. Esse é um exemplo da narrativa, sacou? Não. Da narrativa, assim. Quando a gente estava aqui um pouco antes, né, o público... Esses bastidores que iniciam o programa, né? O Rômulo estava contando várias histórias, o Rafa falou, eu estava falando. Essas histórias são vividas por nós, pô. Por ninguém mais. Os livros que os nossos acadêmicos, né, e eu me considero um deles, leram, a gente pode ler, pô. E pode estudar, e pode fazer, pode acontecer. Isso a gente pode fazer juntos. Eu posso interpretar de um jeito, você pode interpretar de outro, Sim. mas o livro eu posso ler. Aquela experiência, aquele suor, aquele medo, a bravura insana, louca, numa determinada situação, aquela pessoa nunca vai viver. E isso nos distingue sobremaneira, pô. Não dá, a gente não fala do mesmo lugar que a imensa maioria das outras pessoas, pô. A gente não fala do mesmo lugar, a gente fala de um lugar completamente diferente. Assim como os médicos nos hospitais públicos estão fazendo escolha de Sofia. Eu não tenho condições, por mais que eu estude o que eles estão fazendo, de avaliar o que significa escolher quem eu vou atender e quem eu não vou atender. E vai ficar a sua própria sorte no corredor de um hospital, porque eu não tenho condição de atender os dois ao mesmo tempo. E ter a infelicidade de, quando voltar para atender aquela pessoa ter falecido, irmão. Eu não consigo, por mais que eu faça um esforço de alteridade e de empatia. E isso nos diferencia, absolutamente. E a gente tem que ter a narrativa, a gente tem que poder dizer, a partir do nosso ponto de vista, que é único, aquilo que eles não conseguem compreender, mesmo que se esforcem para se compreender. E aí não tem a ver com quem é melhor, quem é pior. É só a escolha que a gente fez para as nossas carreiras.